Graça e paz, mulheres. Deus abençoe a vida de cada uma. Irmãs, nunca tive tanta dificuldade para gravar esse áudio. Eu nunca tive tanto tempo tranquilo em casa, sozinha, para gravar este áudio. Mas eu já gravei 10. Este é o 11º. Mas eu creio que é porque há uma luta travada aqui. Então nós vamos orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu entrego ao Senhor, ó Deus, este devocional. Eu entrego ao Senhor essas palavras. Não são minhas palavras. Talvez o Senhor permitiu todo este bloqueio porque tinha palavras minhas demais aqui. Ou talvez também o inimigo, o adversário da minha alma, ele não quer que as suas filhas entendam que é necessário desfazer algumas alianças e se apegar e se firmar a outras alianças. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor cresça em nossa vida e que nós desaparecemos e que teu nome seja glorificado aonde essa mulher estiver, ouvindo, ó Deus, essas palavras, que ela seja tocada pelo Espírito Santo, que o teu doce Espírito Santo esmiúça agora a penha como um martelo e que, ó Deus, as escamas dos olhos sejam caídas, que os comichões dos ouvidos sejam retirados, mas o que o seu nome seja glorificado. Amém, amém e amém. Irmãs, nós vamos falar sobre o livro de Ruth, um livro muito pequeno, histórico, mas que trata a história de 3 mulheres e que uma delas foi retirada da história e a outra entrou para a genealogia de Jesus. Então, note que para você se manter na história, para você se manter no propósito que Deus tem para você, ainda vai depender da sua escolha, ainda vai depender daquilo que você quer, de quem você quer estar ao lado e de quem você vai abrir mão para não caminhar mais. A Bíblia conta, em Ruth 1, a história de Elimeleque em Moabe. Família dele vão embora de Belém de Judá, porque havia fome em Belém de Judá. E vai a mulher, Elimeleque, sua esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Lá eles montam um acampamento e ficam tempo demais aonde era só para ser de passagem. Desde já o Senhor já me autoriza a dizer, onde você tem montado acampamento, firmado as suas estacas, onde o Senhor só te autorizou a ficar por algum tempo e você está tempo demais, você criou raízes aí e o Senhor não te quer aí. O Senhor, então, ele permite que chegue, então, na casa de Noemi o luto, aonde morre Elimeleque e os seus 2 filhos, e deixa uma mãe viúva e mais 2 mulheres viúvas. Uma mulher fica viúva, fica sem os seus 2 filhos e ainda tem que ficar com 2 noras que estão desesperadas. Não querem ficar sozinhas, não querem ficar, porque Noemi lembrava elas dos maridos. E Noemi não tinha nada para lembrar dos seus filhos nem do seu marido. Ela queria voltar para Jerusalém, para Belém de Judá, aonde lá ela ia encontrar sua família. E ela então decide voltar. Mas no meio do caminho, ela tem um start e fala assim: meu Deus, o que essas meninas estão indo fazer comigo? Meninas, voltem para os seus pais e para os seus deuses. Mais uma vez fica claro que lá não era onde o Senhor queria que eles montassem acampamento. Não era. Lá era uma terra estranha, de deuses estranhos. Deuses que têm boca e não fala, que têm mão e não toca, que têm perna e não vai ao seu encontro. Então, Noemi, no meio deste caminho, ela começa a falar com as meninas: "Ó, pode voltar, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu não tenho marido, eu não tenho filho. Mesmo que eu encontre um marido essa noite, me casem, quanto tempo vai demorar para que vocês tenham um esposo para vocês se casarem? Então eu não tenho nada para oferecer vocês." Por quê? Sabe por que eu não tenho, meninas? Porque Deus, ele se voltou contra mim. E a gente vê agora que depois de todo o esposo dela, toda a família dela ter montado o acampamento onde Deus não queria, ela agora começa a se eximar da sua culpa e responsabilizar o Senhor. Porque nós somos assim. Nós saímos fora do propósito, fazemos aliança com quem não devemos fazer, e quando dá errado,
primeira pessoa que nós culpamos é o Senhor. Não, Deus se voltou contra mim. Então vocês podem ir embora, porque eu vou morrer amarga, eu vou morrer sozinha e eu vou morrer triste. Porque ela estava tão fora do propósito, que eles note que Noemi estava tão fora do propósito dela, que ela começa a responsabilizar a Deus pelas suas más escolhas. Sabe? Ela começa a se responsabilizar. E ela começa a ter uma crise de identidade muito grande. Uma mulher que nasceu em Belém de Judá, que era casada, que era mãe de 2 filhos, era uma esposa idônea, tanto que ela respeitou a vontade do marido de sair daquela fome e buscar alimento, buscar uma vida até se ajeitar tudo. Ela era essa mulher. Mas quando veio a crise, ela perdeu totalmente a sua identidade. Note que a crise, que os problemas, a dificuldade, a nossa aliança com pessoas que não estão no nosso propósito, faz com que nós percamos a nossa identidade de filha. E ela mesma deu nome para ela, falou: meu nome não é Noemi, meu nome é Mara, Mara de amarga. Agora eu sou uma mulher amarga. Ela começa a dar uma identidade que não foi o Senhor que deu para ela. Ainda que você esteja passando por dificuldade, ainda que você esteja passando por luto, ainda que você esteja passando por adversidade, você continua sendo filha. O Senhor continua sendo o seu pai. Ele continua com você. Então, Noemi, ela dá essa justificativa para as meninas que não tem nada para oferecer para elas. E então elas choram bastante. Note que órfão chora bastante, chora alto. Elas choram alto. E fala assim, no versículo 14 diz assim, ó, elas então começam a chorar alto. Depois órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Olha para você ver. Órfã, ela chora, ela até quer permanecer, mas ela prefere ficar ali. Ela prefere voltar para o conforto, voltar para ter uma vida melhor. Ela prefere voltar para os seus deuses que não podiam fazer nada por ela, a ficar com Noemi, com Ruth, aonde Ruth percebeu algo em Noemi. Noemi não tem nada para me oferecer hoje. Noemi não tem um filho para me dar, para eu casar. Noemi não tem nada, mas Noemi tem uma coisa, e isso me é suficiente. Noemi tem um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que ouve a oração dos seus filhos, um Deus que responde, porque ela diz: olha, não me mande, não insista, Noemi. Eu não vou te deixar, eu vou te acompanhar. Aonde você ficar, ficarei eu. O teu povo é o meu povo, ou seja, está voltando para a sua terra? Está voltando? Eu vou com você. Ela decidiu no seu coração. E o teu Deus será o meu Deus. Ela aceitou o Deus de Israel na vida dela. Então, note que você tem que fazer conexões com pessoas que estão alinhadas ao seu propósito. E não há nada mais alinhado do que a pessoa ter a mesma fé que você. Ah, mas é minha amiga, crê em Jesus. Crer em Jesus é algo. Andar com Jesus é bem diferente, querida. Ah, mas eu amo essa pessoa há muitos anos, minha amizade tem 30 anos, tem 40 anos. Quem diz que essa amizade, só porque tem essa durabilidade, é boa para você? Talvez você não percebeu, mas ela pode ser uma amizade tóxica, ela pode ser uma amizade que tem te afastado do seu propósito e você não consegue ver. Órfão representa isso, uma pessoa que não fazia mais parte do propósito, que não viu algo na vida de Noemi que a levou para um propósito maior. Ruth não, Ruth viu e ela foi. Então note que tem conexões que elas precisam ser desfeitas sim. As órfãs precisam sim se ser despedidas. Órfã, dá um beijo, paga a passagem e fala até mais, ou então até nunca mais. Foi o caso de órfão. E Ruth, vambora, Ruth, que tem uma história linda para você. Ruth, vambora, que tem uma genealogia de um rei te esperando. Então Ruth vai com Noemi e elas voltam, sabe? Elas prosseguiram, pois as duas até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame Mara. Ou seja, Noemi até voltou, mas ela ainda continuava com uma crise de identidade. Por quê?
porque ela estava sofrendo, porque ela estava em luto, porque ela tinha perdido algo que ela considerava muito precioso. Mas nós sabemos que tem algo para Noemi nessa história. Nós sabemos que o fato de Ruth ter se apegado ao Deus de Noemi vai levar Noemi a um final da história muito lindo. Essa história, ela conta a história de Ruth, mas ela mostra totalmente que nós somos amados por Deus, que nós temos uma identidade nele, que nós podemos até andar por outros caminhos, mas que ele nos busca com cordas de amor, que ele nos tira pessoas que dói muito, mas é totalmente necessário para que o propósito dele se cumpra em nossa vida. Porque, como eu falo, como a Bíblia fala, não é sobre nós, é tudo por ele, para ele, são todas as coisas. E então, ela, né, chegam ali e ela fala assim: olha, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Mas ela não sabia que o que ela tinha para receber era muito mais poderoso do que aquilo que ela tinha perdido. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. É assim que ela vê, porque estava tudo muito turvo. Mas eu louvo a Deus que a gente sabe o final da história. Nós sabemos que Noemi, mesmo amarga, mesmo se chamando Mara, mesmo dizendo que o Senhor tomou tudo dela, nós sabemos que elas chegaram em Belém no início da colheita da cevada. O capítulo 1 termina assim: foi assim que Noemi voltou nas terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Chegou de mãos vazias, chegou sem marido, sem filhos, mas chegou com o passaporte para uma nova história, uma história de vitória, porque era colheita da cevada, ou seja, tinha pão na terra do pão. Elas tinham voltado para casa, elas iam ter alimento, e não era só alimento físico, tinha alimento espiritual para aquelas duas, tinha renovo. Nós vamos ver no decorrer dessa história. Então eu profetizo sobre a sua vida, que ainda que você tenha que perder pessoas, ainda que você tenha que desfazer algumas alianças, e ainda que o Senhor, ele vai te conectar a outras pessoas, e mesmo assim você ainda tem uma crise de identidade, eu, autorizada pelo Senhor, como ministra do Evangelho que sou, eu sou autorizada a dizer que você não é uma órfã, você é uma filha. Sabe o que é orfandade? É você ter um pai e se sentir órfão, mas só se sente órfão, só tem a síndrome da orfandade filhos que saíram do propósito do Senhor. Então, nessa manhã, o Senhor te chama a voltar de novo para a terra do pão, aonde Ele vai te alimentar, aonde a sua crise de identidade não vai ser maior do que a paternidade que Ele tem sobre a sua vida. Então, queridas, seja Ruth ou seja Noemi, o Deus poderoso, o Deus de Israel, também é o seu Deus. Amém?